comentário que eu quero fazer é referente, tem algumas considerações aqui que nos chamam a atenção. A temática do sétimo dia de Pêssar é a abertura do Mar Vermelho, a passagem do povo hebreu pelo Mar Vermelho. Mas tem algumas peculiaridades que nos chamam a atenção. Por exemplo, quando os israelitas saem, efetivamente eles saem do Egito, eles têm um destino a seguir. O destino deles é em direção lá ao deserto do Sinai, digamos, muito próximo lá do monte que antigamente, primeiramente, era chamado Horeb, né? Mas nós sabemos que Horeb e Sinai é o mesmo lugar, né? Então eles estavam se dirigindo ao local do Sinai, no deserto de Sinai, com o Monte Sinai. Só que tem uma peculiaridade aqui interessante, e Faraó, né, o povo lá do Egito, sabia disso, que eles estavam indo naquela direção. Mas algo mudou, de repente mudou, e o Eterno tem os seus maravilhosos planos, Hashem. Então ele disse: Moisés, vocês vão voltar agora. Em vez de vocês continuarem em direção ao Sinai, vocês parem, voltem e vão num lugar chamado Pi-Hahirot. Pi-Hahirot significa Praia dos Lagos Amargos. Um nome não muito interessante, né? Praia dos Lagos Amargos. Tá? Porque, na realidade, tinha algo a ser acertado ainda, Hashem com o povo, que estava em aberto. Mas hoje eles já não tinham saído do Egito, eles já estavam no caminho de libertação, né? Já estava tudo resolvido, vamos dizer assim, né? Não, tinha algo em aberto ainda, que eles tinham que fechar o circuito. Por isso que Hashem diz... para Moshe, né? Hashem ordena a Moshe em Êxodo 14, 2. Está bem ali, podem confirmar lá. Diz Hashem a Moshe: Moshe, fala aos filhos de Israel que voltem e acampem em Pi-Hahirot, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Tsefon. Baal-Tsefon, opa! Esse nome não gostei muito, eu gosto de Baal-Tsefon. É o nome de um Deus, né? Que Deus? Tsefon significa tesouro. Deus do tesouro, mas também é conhecido esse Deus Baal-Tsefon como Deus do mar, como Deus marítimo, como Deus do comércio marítimo, tudo relacionado a mar, né? Então, tinha algo a ser acertado ali ainda. Por quê? Como assim? Né? Aí que está o porquê da travessia do Mar Vermelho, né? Então achei muito interessante, que também outra coisa que nos chama atenção aqui, os rabinos explicam que Hashem deu esta ordem, que o faraó pensasse que os judeus estavam perdidos e confusos, porque por causa desse Deus, o faraó sabia que Baal-Tsefon ele era um Deus poderoso. O faraó, né, é um dos deuses lá, tal, da região. Então, faraó, sabendo, peraí, esse Deus é poderoso e vai confundir, vai intimidar. Por isso que eles voltaram. O faraó não estava entendendo que era o plano de Hashem. Estava entendendo que o próprio Deus passou a conversa neles ali e tal. E não, vocês não vão para o Sinai, vocês vão ficar aqui e eu vou passar a conversa em vocês e vocês vão perecer ali no mar, sei lá o quê. Algo assim, né? E por isso que daí o faraó veio em direção deles, porque o faraó estava achando que eles estavam enfraquecidos por causa do poder desse Deus. São coisas que normalmente você não para pensar, né, estudando, né? E por que eles tinham que passar pelo mar? Eles podiam ter ido por outro lugar, mas eles tiveram que passar pelo mar. Qual a verdadeira razão? Nós estamos em tempo de restauração, irmãos, e de verdade. Qual a verdadeira razão por que eles tiveram que passar pelo mar?
Podiam ter passado para outro lugar? Sim. Como não? Por que eles passaram por ali? Acerto de contas. Acerto de contas. Qual acerto de contas? Agora vamos prestar atenção numa a questão das escolhas que nós... O Eterno, ele brilhantemente respeita o nosso livre-arbítrio. Isso ele não põe a mão. O Eterno não põe a mão no nosso livre-arbítrio, porque isso foi uma autoria dele. Ele dá livre-arbítrio para as pessoas, foi uma autoria de Hashem. Ele não pode daí mudar as coisas e nos tornar robôs. Ele que criou isso. Então ele respeita muito. Qual que foi o problema do livre-arbítrio dos egípcios com relação aos hebreus? Uma coisa catastrófica, terrível que aconteceu. Muito, muito terrível. Os egípcios fizeram, usando do seu livre-arbítrio, tudo eu posso fazer, tudo me é lícito, não me vai acontecer problema nenhum. Negativo. Se a gente sai fora da cerca da Torá, é problema na certa. Né? Então, os egípcios, por ordem de Faraó, o Faraó ordenou que os seus capatazes lá, os egípcios, jogassem no rio Nilo os meninos bebês hebreus. Isso tinha que ser acertado. Não fica nada em vão no reino. Tudo que nós fazemos, baseado no nosso livre-arbítrio, você pode fazer coisas que é bênção, que vem muita bênção para você, e você pode fazer coisas... O Eterno perdoa, sim, mas tem as consequências. Para nós crentes, o Eterno perdoa. Mas a consequência é inevitável. Você vai pagar um preço, se você pisar na bola. Então, o preço da passagem dos hebreus pelo Mar Vermelho foi que cada criança morta pelos egípcios, os soldados morreram no lugar delas ali. Todas, um por um, não faltou um. O Eterno sabe fazer conta muito bem. Muito, muito bem. Então pereceram. Daí não sei se o Eterno multiplicou a maldição, e aí é coisa com o Eterno. Mas que foi pago isso. Não ficou impune. Não ficou impune essa questão. Tá? Essa aqui é a razão deles terem passado ali. Uma das razões, né? Também para mostrar o poder de Hashem. Então, onde é que estou aqui? A justiça de Hashem determinou que os egípcios teriam que pagar medida por medida pelos bebês hebreus lançados ao Nilo. Um por um, tal. Agora vamos para Êxodo 14, 15. Disse Hashem a Moisés: que clamas a mim? Por que Moisés, você clama a mim e vocês começam a orar e ficam clamando a mim aqui? Você e mais um monte de gente aí. Agora, neste momento, não é hora para isso, é hora de ação, de agir. Você tem um momento que você ora e tem um momento que você tem que movimentar os teus pés e as tuas mãos, irmãos. Você não pode ficar sempre orando. Quem ora, amém. Se você é um intercessor, amém. Se você levanta de madrugada para orar, melhor ainda, Baruch Hashem. Agora tem horário que você tem que se mexer, que você tem que tirar teu pé do lugar, tuas mãos do lugar, e você ir à obra. Tá? Qual que é a lição aqui? Fala aos filhos, a mensagem de Hashem para Moshe, fala aos filhos de Israel que marchem, tomem atitude, saiam do lugar. Vocês estão aparentemente numa encurralada. Mas se vocês tirarem o pé do lugar, as coisas vão começar a acontecer. Não fique esperando que a coisa aconteça e você ficar sentado ou deitado. Você tem que dar o passo para as coisas começarem a acontecer. Poucos entendem essa mensagem, irmãos. Poucos entendem essa mensagem. Se você começar a mostrar que você tem fé, sem fé é impossível agradar a Hashem.
o teu primeiro passo é um passo de fé. Daí o Eterno vai começar a mover as águas. Essa que é a mensagem. E entraram os filhos de Israel no meio do mar. Os israelitas tinham que mostrar sua lealdade a Hashem entrando no mar. Só que antes de todos os israelitas entrarem no mar, aconteceu uma coisa. Isso confirma o caráter interativo do milagre. Exatamente isso que eu estou explicando para vocês. A nossa ação, o princípio da nossa atitude de fé, o Eterno começa a agir, porque isso agrada a Hashem. Sem fé é impossível agradar a Hashem. E a confirmação da palavra na prática. Estão me entendendo? Então, agora preste atenção, eu vou finalizar com essa parte aqui, que é justamente a prática do que eu estou falando aqui. O que aconteceu é a Torá oral, irmãos, tá? É um comentário, é a Torá oral, é Midrash. Isso está no rodapé da Torá, essa Torá azul que nós temos aqui está no rodapé, não é uma invenção, é a Torá oral, né? Então, eu creio que aconteceu esse momento, que eu vou falar para vocês aqui agora. Eu vou encerrar com essa parte aqui para não me delongar. O Midrash relata que Nachshon, filho de Aminadav, posteriormente nomeado príncipe da tribo de Judá, por causa da atitude corajosa dele, ele foi o primeiro homem, o primeiro de todos aqueles milhares de hebreus que estavam ali às margens do Mar Vermelho. Ele foi o primeiro a obedecer à ordem de Moisés e entrar no mar. Quando o Eterno disse para Moisés, diga ao povo que marchem. Os irmãos que estão na transmissão, prestem atenção. Então ele foi o primeiro. Vamos lá então, Moisés. Eu vou. Tomou a frente e foi. O mar não tinha aberto ainda. O mar não estava aberto. Ele foi em direção ao mar e foi entrando, foi caminhando e a água foi chegando na altura do joelho, depois foi chegando aqui na altura da cintura, foi chegando aqui no peito. Quando a água chegou no queixo dele, o mar começou a abrir. Por que a água começou a abrir quando ele estava quando a água chegou no queixo dele, irmãos? Porque ele não ia parar de caminhar. E se ele continuasse andando, ele podia respirar, a água entrar no nariz dele, ele podia morrer afogado. Então, esses milésimos, esses momentos, tanto macro quanto mínimo, o Eterno é campeão em calcular e saber a hora. Nem um milímetro antes e nem um milímetro depois. O Eterno é campeão nisso, né? Então, daí o mar começou a abrir paredes, um paredão do lado direito de água, um paredão do lado esquerdo, e ele foi indo e o povo veio atrás dele. Baruch Hashem, por isso, Baruch Hashem. Ele caminhou para dentro do mar e quando a água chegou à altura do seu queixo, o mar se abriu. Baruch Hashem, irmãos. Isso é fé, isso é a prática de crer, de fé. Você dá o passo e o Eterno, você faz a tua parte e o Eterno faz a parte dele. Baruch Hashem.